A origem, a existência e o porquê do mal. Esta semana eu estive pensando um pouco sobre isso. Recentemente tenho ouvido algumas mensagens de alguns irmãos sobre o tema. Eu creio que, especialmente no momento que nós estamos vivendo, seria oportuno tentarmos entender com aquilo que a palavra tem para nós. Eu tentei colocar em um estudo só, mas não vai dar tempo. Aliás, não daria para dar nem em dois, mas hoje a gente vai trabalhar só por 3 horas, a primeira parte. E aí na semana que vem dá um pouquinho mais de tempo, mas vão ser 2 partes. Brincadeiras à parte, esse é um momento que nós vivemos e que parece que esse assunto aqui ele é pertinente. Hoje todos nós já conhecemos, alguns mais próximos ou não, pessoas que morreram por causa de um mal invisível, né? A olho nu, mas que tem causado tanta tristeza e literalmente em todos os lugares do mundo, com pessoas das mais diversas culturas, com pessoas poderosas, com pessoas que têm muito dinheiro. Ninguém está isento desse mal. Ele é notícia toda hora, todo dia. Como os cristãos devem responder a esta questão, o chamado no meio do estudo teológico, o problema do mal? Antes que a gente entre no que nos interessa, que é a palavra de Deus, a única que tem a real resposta, até onde ela se propõe a nos dar uma resposta, o que religiões, pessoas pensam e dizem a respeito disso? Eu queria pincelar alguns. Esta é uma das questões mais antigas da história. E eu estive pesquisando, e um filósofo grego do século III, chamado Epicuro, ele tem uma frase que ela é muito célebre, ela já foi cunhada de algumas formas por outros pensadores. E ele disse assim, ele levanta um paradoxo. Deus está disposto a prevenir o mal, mas não é capaz? Então ele não é onipotente. Ele é capaz, mas não tem vontade? Então ele é mau. Ele é capaz e está disposto, então de onde vem o mal? Ele não é capaz, nem está disposto, então por que chamá-lo de Deus? E essa é uma pergunta que tem já há muito tempo. Um filósofo do século XVII, chamado David Hume, um escocês, também trouxe isso. E essa é uma das perguntas que aqueles que se professam ateus mais fazem. Entenda, se professam, não existem ateus. Não existem pessoas que não acreditam em Deus, elas mentem para elas mesmas. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há evidências da existência de Deus para qualquer ser humano. Se a pessoa quer negar ou não, é o problema dela. Mas ela pode negar para todo mundo esse mas no fundo ela sabe que Deus existe. E uma das justificativas, uma das questões levantadas pelos ateus professos é essa. Há uma outra alternativa, e vocês conhecem esse símbolo do Yin Yang. Ela é das regiões, a gente até usava camiseta, não sabia que isso significava. Uma simbologia advinda das religiões orientais, propõe que existe, então, a resposta é que existem 2 forças antagônicas, chamada de dualismo.
Então existe o mal e existe o bem, eles sempre existiram e uma se opõe à outra. O dualismo supõe então que existem duas entidades separadas e iguais. Aí dentro da religião, eles vão dizer o bem e o mal que são igualmente opostas ou poderosas. Deus representa a entidade do bem e Satanás representa a entidade do mal. E são forças opostas e do mesmo nível poderosas. Essa é uma tentativa que é mentira, de uma falsa religiosidade, uma falsa proposta filosófica. As religiões orientais, por exemplo, entre elas o hinduísmo, que para nós não é comum, só que de vez em quando você vê alguém usando uma camiseta com uma imagem dessa, primeiro que é horrível isso, né? Mas é comum. Volta e meia tem a moçada alternativa usando camisetas com imagem, ela nem sabe que é aquilo de um deus hindu como é esse aqui. E é um Deus com D maiúsculo, só existe um Deus, isso é um falso Deus. Por trás de falsos deuses, biblicamente falando, há demônios. Mas as pessoas usam. E o hinduísmo, ele tem uma proposta, afirma que não há nenhum bem e nenhum mal. Não há um ser bom e onipotente que elimine completamente o mal. Para essa religião, bem e mal são perspectivas limitadas da nossa própria realidade. Elas tentam, então, negar a realidade que todos nós vemos do mal. O budismo trata o bem e o mal como um princípio único. Então, é uma realidade, e aí depende da percepção. Algumas pessoas vão achar que alguma coisa é má e outras vão achar que não. Então não existe essa relação. É uma limitação da percepção. Um filósofo blasfemo chamado Friedrich Nietzsche, vocês sabem da frase célebre dele, Deus está morto, e que era filho de um pastor luterano, ele perguntava o que é bem e mal. Uma de suas propostas era questionar a moralidade estabelecida pela palavra. O que é bem e mal, sabe o que é? O que Deus diz o que é bem e mal. O que é bom é o que Deus diz, o que é mal é o que Deus diz e acabou. Isso está em nós, na consciência do certo e errado. Porque nós nós passamos, ou somos frutos daquele primeiro casal que comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir daquele momento todo ser humano nasce com esse valor do bem e do mal. Então essa ideia de o que é moralidade é fajuta, inclusive para cada indivíduo, cada ser humano que já pisou sobre a face da terra, inclusive para ele. Mas é a negação, é sempre uma proposta de negar evidências. Ou, como diria um outro filósofo, esse católico russo, Dostoiévski, que disse, então, já que se Deus não existe, tudo é permitido. Porque se Deus não existe moral, então, o que tem de errado eu matar alguém? Quem disse que matar alguém é errado? Se eu quiser. A ideia, então, é que para alguns há uma negação, para outros, há duas forças antagônicas que sempre existiram. E é por isso que a gente vê o que está acontecendo hoje. O fato é que estas propostas, elas são falsas. E aí a pergunta para nós é, será que como cristãos nós temos que responder a essas mentiras? Existem alguns irmãos que respeito, mas discordo, que dizem a ideia da nota verdadeira, né? Ensine sempre sobre a nota verdadeira, que um dia, quando aquela pessoa pegar uma nota falsa, ela vai saber quando não é. Isso é parte da verdade, porque toda palavra, em todo o Novo Testamento, por exemplo, todos eles, inclusive o Senhor Jesus, condenou ensinos falsos, mentiras, filosofias, religiões. Então nós temos sim que dizer o que é falso e o que é verdadeiro. Agora, a resposta para essa pergunta é fácil e a gente vai ver. Nós vamos ver hoje, pelo menos 4 desses pontos aqui sobre a origem, a existência e o porquê do mal.
Primeiro é que Deus criou todas as coisas. Nós vamos procurar andar em cada um deles. Depois nós vamos ver que o Deus que criou todas as coisas, Ele é bom. O Deus que criou todas as coisas, por ser bom, naturalmente criou tudo muito bom. Nós vamos ver o texto que mostra isso. É um raciocínio claro, lógico. Se Deus é bom e Ele criou tudo muito bom, Deus não criou o pecado. Deus não cria o mal moral. Agora, o mal existe. Isso a gente não precisa ver versículo bíblico, né? Mas a gente vai ver vários. E vai ver a origem. E vai ver que nós somos, hoje está todo mundo condenando o vereador Jairinho, né? Mas eu e vocês somos exatamente aquilo. Nós podemos até não fazer, mas o potencial da malignidade, do mal está em nós. Nós não fazemos isso por duas razões: uma graça comum que não permite, ou porque nós somos convertidos a Cristo. Porque o potencial, a malignidade humana, minha e sua, é muito maior do que eu e vocês achamos que temos. Por isso que existe o mal. O conceito de mal no meio humano vem da onde? Vem da razão humana, e nós vemos o mal, mas por quê? Quem causa esse mal? Não são os animais, somos nós. O mal teve um início. A ideia então do dualismo, que sempre existiu, o bem e o mal como forças contrárias, não é verdade. O mal teve um início. O mal atingiu o universo e a nós. O mal atingiu o universo. A Bíblia diz que a criação espera a redenção dos filhos de Deus. A criação. Catástrofes que acontecem hoje, acontecem porque o mal, o pecado entrou, nós vamos ver. Deus tem um propósito para o mal. Por último, um dia ele vai cessar. A gente vai procurar andar então nesses pontos aí. Já deu para ver que para tratar tudo isso aí hoje não dá. Vai ser só um pincelar aí. Nós somos tentados ao quê? A filosofar. Porque filosofar o que é a filosofia? Filos, amigo, sofia, sabedoria, amigo da sabedoria, que gosta de saber, quer tentar saber. E a gente quer fazer isso, a gente tem perguntas. Deus nos deu mente para isso. Só que nós esquecemos muitas vezes, primeiro, que nós somos limitados, sim ou não? Mas muito limitados. Pense no que você é. Perto da existência, vamos pensar perto do grupo de pessoas da cidade onde nós moramos. Perto do período que você está. Aí compare com o mundo, a história civilizada. Nós não somos nada. Mas nós achamos que somos alguma coisa. A nossa mente tem resposta, a gente quer respostas para tudo. Nós não temos respostas para questões fundamentais em áreas do conhecimento humano. Você pode pegar, às vezes eu converso com o Gabriel, ele tem uma especialidade, o doutor Gabriel, mas ele não conhece tudo da especialidade dele. Eu estou falando de um segmento, de uma área da medicina, onde aquele homem que estudou é especialista, ele não conhece. Imagina eu querer saber de todas as áreas do conhecimento, e até de Deus. Então, é muita pretensão, muita estupidez, fruto do pecado, que é um outro grande problema que nos limita, querer ter todas as respostas. Mas nós queremos. E a tentativa filosófica de responder essa questão é um problema para nós. Por isso, então, que nós não precisamos enfatizar isso, nós cremos no sola Escritura, nós cremos somente a Bíblia, não interessa, mesmo que homens de Deus pensem a respeito de algum assunto, se a Bíblia não tratar, nós nos calamos, quando a Bíblia cala, nós nos calamos. Ainda que sempre, anteontem nós entramos num debate com os irmãos sobre isso aqui, e vai embora.
E a conclusão é: nós não sabemos. Não tem, desde que seja na tentativa de compreender à luz de uma base que é a Escritura, não tem problema. O problema é que a gente sempre acha que nós temos a resposta. A palavra de Deus, agora então tudo que é a palavra de Deus, ela não tem revelação clara. A palavra de Deus revela claramente quem Deus é, a palavra de Deus revela claramente quem nós somos, o que nós somos. A palavra de Deus revela claramente o que nós precisamos para sermos salvos, isso não tem dúvida. Ela revela o significado dessa vida, isso é claro na Bíblia. E é o que agora, nessa realidade, desse lado da realidade, desse lado da eternidade, nos interessa. Deus estabeleceu a sua revelação até onde Ele quer para nós que nós saibamos. E querer ir além é ir contra o que a palavra de Deus diz. Eu vou citar vários textos bíblicos, hoje eu vou te pedir desculpa, porque não vai dar tempo de esperar você acompanhar, são muitos. As Escrituras jamais devem ser questionadas ou criticadas. Hoje tem pastores fazendo isso com um nível de arrogância e falta de temor que me impressiona, mas tem muita gente fazendo isso hoje. Não deve ser o nosso caminho, pelo contrário, ela deve ser temida, reverenciada e aceita. Nós estamos debaixo dela, não acima. Nós nos submetemos à palavra de Deus. Nós não questionamos a palavra de Deus. Pensa na estupidez que é uns seres como nós questionarmos Deus. E quando você questiona a palavra, você está questionando o autor da palavra, Deus. O que a palavra nos diz? Por que eu estou falando isso como introdução? Porque nós temos limitações. Deuteronômio capítulo 29, verso 29, é um dos textos que fala sobre isso. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos seus filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Deus tem coisas que Ele não revelou para nós, mas o que interessa para nós está aqui. Mas Deus revelou tudo? Não. Como Deus vai revelar tudo, sendo Deus? Mas o que Ele quer que nós saibamos está aqui, nada mais, nada menos. Isso é a base da igreja, que se perde. Todas as vezes que você ouvir alguém tem uma nova revelação, está acontecendo alguma coisa, vai o mais distante longe daquilo ali. Tudo que Deus tinha para nos dizer está aqui, acabou. Está encerrado há 2000 anos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, Paulo, inspirado pelo Espírito, ele vai dizer o que nós conhecemos da plena realidade do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, ele diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo, conhecemos em parte, como espelho. E quando eu tinha, naquela época, o espelho não é o que a gente tem hoje. Era um reflexo, você não via plenamente. Isso é para crente. Quem não crê em Cristo não conhece nada. Mas então, agora, nessa realidade, nesse mundo, nós temos algum conhecimento, mas ele ainda não é perfeito. Porque nós estamos no mundo, nós estamos na carne, temos o diabo. Nós temos características de pecado, o orgulho de querer saber mais do que o outro, por exemplo. Tudo isso nos impede nessa realidade. Por isso nós temos a verdade do Evangelho, que é central, quem Deus é, quem nós somos. Isso é fundamental para a nossa salvação, mas nós não conhecemos tudo. E é isso que ele está dizendo. Mas então, o dia que nós estivermos na presença dele, veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido por quem? Por Ele. Não é que eu vou chegar na eternidade, a partir do momento que eu passar dessa realidade para outra, eu conheço tudo naquela hora. Não, a Bíblia diz, o Senhor diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Então, nós vamos passar a eternidade conhecendo um pouco mais. E muitas coisas que hoje nós não temos uma resposta, lá nós vamos ter no tempo de Deus. Mas agora Ele não tem nada para dizer para nós fora da Escritura. Sempre quando alguém se propõe a trazer algo fora, vai cair. Começa com um erro e um dia chega na heresia.
tirou a Bíblia como base, você pode escrever, começa com um erro, vai chegar numa heresia, vai negar fundamentos. Muitos na história estão aí para mostrar isso. E se eu e vocês não estamos nesse caminho, não é porque a gente é bom, é pela graça de Deus, somente pela graça. Nós cremos que esses textos, eu poderia trazer outros, por exemplo, Jó, estou lendo Jó na minha devocional, e Jó passou por todo aquele processo, ele não entendia, ele começou a achar que ele era bom, que ele era justo, que Deus estava procurando pretextos contra ele, aí Deus vai conversar com ele, faz algumas perguntas para ele, ele não responde nenhuma ele sabe. E aí então ele vai dizer, certo que eu falei de coisas que eu não entendia, ele criticou Deus, ele era um homem de Deus, mas eu falei, Senhor, de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. O que Deus quer que nós saibamos, Ele tem na sua palavra. O que Ele não quer, Ele não revelou, e nós não vamos entrar por esse caminho. Ou Paulo, depois de falar da soberania de Deus na eleição, aquela expressão, a doxologia, como ele encerra louvando a Deus, ele está louvando a Deus e reconhecendo a sua limitação. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Paulo está dizendo isso, o apóstolo. Bom, se aquele homem que talvez tenha sido o que mais conheceu o Senhor está dizendo isso, então eu e vocês podemos nos resumir a nossa insignificância. Isso te ofende? É para ofender. Nosso lugar é de humilhação. Tá bom? Esse é o nosso lugar. Depois você dá uma olhadinha no artigo do boletim. Está falando sobre isso. Ao tratar sobre isso, né, eu estou introduzindo só a questão do mal, você está entendendo, né? Eu cito aqui a frase de um irmão, uma citação do irmão Millard Erickson, ele diz assim, sobre esse assunto: não devemos elevar demais nossas expectativas no tratamento do problema do mal. A gente nem entrou nele ainda, propriamente. Esse é um problema muito difícil de todos os problemas intelectuais enfrentados pelo teísmo. O teísmo são aqueles que creem que Deus criou todas as coisas e governa. Deísmo, que é um falso ensino, é que diz que Deus criou tudo e deixou, por isso que está do jeito que está. Não, nós somos teístas, nós queremos que Deus governa. Cada detalhe, cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Não morre um pardalzinho sem que Deus não esteja no controle. Ele tem ocupado essa questão, a atenção de algumas das mentes mais brilhantes na igreja cristã, como as de pessoas de estatura como Agostinho e Tomás de Aquino. Nenhum deles conseguiu resolver o problema de forma definitiva e cabal. Por isso, não deveríamos ficar desencorajados se não conseguirmos resolvê-lo de forma definitiva. Eu estava ouvindo o irmão R.C. Sproul, e ele começou a sua faculdade, e aí ele entrou na questão do mal, e estava conversando com o irmão, e aí depois, 40 anos depois de ministério, ele não tinha resposta para o mal. E aí ele falou: e agora, irmão? Você tem a resposta? Não, não tem, mas depois de 40 anos. Eu falei assim: mas tem irmãos que estão há milhares de anos antes de mim que não tinham, por que eu vou ter a resposta? Isso é o quê? Humilhação, humildade, reconhecer que nós não temos compreensão. Dito isso, então a gente começa. Deus criou todas as coisas. Nós vamos então para a palavra, que é o que nos interessa. Deus, a palavra Deus, ela pressupõe um ser pessoal. A definição de Deus, definição de dicionário, que é criador de todas as coisas, que é um ser todo-poderoso, ele tem todo o poder, que é um ser onisciente, ele sabe de tudo, passado, presente e futuro. Aliás, ele está fora dessa realidade, por isso ele sabe de tudo. E ele é onipresente, ele está no passado, presente e futuro, em cada detalhe. Ele vê, ele conhece o meu e o seu pensamento. Ele sabe o que a gente vai falar antes de a gente falar. Se fosse só eu e vocês,
Se fosse só eu, já era muito. Mas ele conhece cada ser humano na história da humanidade, do mesmo jeito. Deus, esse ser é o ser que a Bíblia retrata. O dicionário diz que Deus é um ser superior a tudo e que ele não tem limite em relação àquilo que ele pode e conhece. Todo mundo, quando você fala de Deus, entende isso. Ele pode não dimensionar, nenhum de nós tem condição de dimensionar, mas a gente sabe que é um ser poderoso, grandioso. A gente sabe também que Deus é um ser bom e é um ser que não erra. Se errar, se houver qualquer erro, deixa de ser Deus. Essas definições, de forma simples, elas retratam o Deus da Bíblia, que aliás é o único Deus. Mas e eles acreditam em outros deuses? Eles não acreditam em outros deuses, eles acreditam em qualquer outra coisa que não deuses, que se chamam deuses. Mas há um único Deus, o Deus da Bíblia. E esse Deus, ele criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A expressão os céus não é somente o céu físico. Na Bíblia há vários textos que mostram que os céus, lá naquela realidade dos céus, há seres espirituais. É uma realidade sobrenatural, não somente física. Êxodo capítulo 20, verso 11. Alguns, inclusive, crentes querem negar isso, mas o texto é claríssimo. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. 6 dias. 6 dias, 24 horas. Deus ele podia fazer em 1/1000 de segundo, ele quis fazer em 6. Ele fez todas as coisas nos céus, física e realidade espiritual, na terra, tudo que nele existe. Tudo que existe tem um Criador. Colossenses capítulo 1, versículo 6, o texto está falando de Cristo. Cristo é Deus, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez homem, e Ele está lá, Ele é o agente da criação. Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. E aí nós vemos aqui já realidades espirituais nesses céus, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades, ou principados e potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então Deus criou tudo o que existe. Os textos são claros. Foi Deus quem criou. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, primeiro ponto, Deus criou todas as coisas, tudo que existe, realidade física, realidade espiritual. A segunda verdade é que Deus é bom. Significa que Deus ele é bondoso, a sua essência é bondade, e que ele não pode ser mau. Deus pode tudo? Não, Deus não pode algumas coisas. Ele não pode ser mau. Deus não pode deixar de ser amor. Deus não pode deixar de ser graça. Deus não pode deixar de ser misericórdia. Deus não pode deixar de ser santo nem justo. Então tem coisas que Deus não pode por causa da essência dele. Se ele é bom, ele não pode ser maldoso, mau ou maligno. Ele não pode ser maligno. Há um maligno na Bíblia. É impossível que Deus deixe de ser bom. Então há impossibilidades em Deus? Sim. Ele não pode mudar quem ele é. Alguns textos, rapidamente. 1 Crônicas 16, 34. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Salmo 25, 8. Bom e reto é o Senhor.
Salmo 145, 9, o Senhor é bom para todos. Naum, capítulo 1, verso 7, o Senhor é bom. Marcos, capítulo 10, 18, quando chamaram Jesus de bom mestre, ele disse, ninguém é bom senão um que é Deus. É claro que ele não está dizendo que ele não era bom, ele está enfatizando que Deus, e ele é Deus, é bom. Mas ele está querendo ensinar ali que o homem não é bom, não há nenhum bom. Mas Deus é bom. E isso aqui é só um tiquinho dos textos que falam da bondade de Deus. Aliás, tudo que é bom vem de Deus. E Ele não pode mudar. Ele não vai mudar por ser Deus. Tiago, capítulo 1, versos 16 a 17. Diz assim, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tudo que é bom vem dele. Aí o ímpio quando faz alguma coisa boa, é a graça comum de Deus. Não há potencial no ímpio, no homem. Todos nós éramos ímpios antes de crermos em Cristo. Talvez, eu espero que todos vocês estejam entre esses que eram. Ah, mas fez alguma coisa boa. É a graça comum de Deus que restringe o mal. Quando Deus tirar a sua graça comum, o homem vai desenvolver o que ele é mau em essência. Ah, isso já aconteceu já antes do dilúvio. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, uma expressão para falar de Deus, que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda. O humor dele muda, ele fica chateado quando alguém erra, ele fica bravo. Não, Deus não tem isso. Deus não muda como a sombra, como nós. Deus não é homem para que minta, como nós. É interessante a palavra fala comparação ruim para mostrar com Deus, ele mostra quem nós somos. Portanto, tudo de bom, além dele ser bom, tudo que é bom vem dele. Sendo assim, é claro então, terceiro ponto, tudo que Deus criou era muito bom. Tem um era aí. Era. Porque a gente está vendo o mal hoje. E está vendo de maneira bastante explícita. Deus criou tudo muito bom. E um dos textos, cada vez que eu lembro desse texto, às vezes eu vejo de alguns irmãos propondo que houve uma queda antes da criação, antes dos 6 dias. Não tem base na Escritura, em hipótese alguma isso. De alguns que dizem que houve um intervalo, e ali houve a queda de Satanás, versículo 1, versículo 2, Gênesis 1. Não há base na Escritura para isso. Isso é filosofar, com pressupostos científicos. Porque eu tenho que justificar que a Terra tem milhões de anos, então tem que ter havido alguma coisa antes. Foi a queda. O texto não permite. Gênesis capítulo 1, versículo 31, é um texto que relata o término da criação de Deus. Deus encerrou a sua criação. Gênesis 1, 31 e 2, 1. Lembra? Não há capítulos nem versículos na Bíblia. Isso foi colocado depois. É um texto só. E Deus viu tudo que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Tudo são seres físicos, o universo, as estrelas, o planeta, os animais, o homem e as realidades espirituais, tudo havia ficado muito bom. Assim foram concluídos, encerrados os céus e a terra e tudo que há nessas duas realidades. Nesse momento não havia nada de errado, porque Deus criou. Não havia pecado, não havia o mal. Deus criou por ser bom, tudo muito bom. E é interessante, e foi bom. E ele encerra dizendo, tudo era muito bom. Não há mínima possibilidade de nós atribuirmos a Deus qualquer criação má, porque Ele não pode fazer isso. Deus é bom, e tudo que Ele criou é muito bom.
E tudo é tudo mesmo. Apesar de alguns textos na palavra, às vezes a gente tem que comparar, ler o contexto, todas e tudo, mundo, tem que ver o contexto, mas nesse caso é todas as coisas. E nós lemos Colossenses, todas as coisas incluem lá, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. O que esse texto diz? Das realidades espirituais. Tudo foi criado muito bom por Deus, não poderia ser diferente, porque Ele é Deus. E um texto que mostra a perfeição da criação e que também responde à nossa quarta verdade é o texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Suas obras de Deus, está em parênteses aí, não está no texto, mas é óbvio, você deu o contexto, você vai ver, são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Injustiça aqui, não há nada de errado em Deus. Deus não pratica injustiça, Deus não faz o que é errado, nunca. Porque ele, se não fosse assim, ele não seria Deus. E aí então entramos no quarto ponto. Deus não criou o pecado ou o mal moral. Deus não criou, mas não dá, é só a gente ler esses textos, acabou, não tem essa possibilidade de Deus fazer algo que é injusto, de Deus criar o pecado. As verdades anteriores retratam claramente esta verdade. Deus nunca é responsabilizado na Escritura pelo pecado. Nunca. Agora, nós vamos ver, não hoje, que ele usa disso. Por exemplo, o exemplo máximo, fizeram mal com Cristo? Sim ou não? Com Jesus? Sim ou não? Fizeram? Ele foi condenado justamente? Isso é mal moral? Sim. Aquelas pessoas eram responsáveis pelo que elas fizeram? Sim. Religiosos e romanos. Quem é a culpa? Eles. Deus tem alguma coisa a ver com o pecado deles? Não. Mas Deus estabeleceu aquilo. Deus estabeleceu a morte de Cristo para a salvação. E Ele estabeleceu antes de tudo existir. Mas de uma forma que Ele não é o agente do pecado. Mas como isso entende? Bom, aí que entra a pergunta que nós não sabemos. Mas é a verdade da Escritura. Então nós não podemos cair no erro de colocar Deus, em Deus, qualquer pecado. Por ele ser soberano, soberania, e é uma das ênfases da Escritura, é que ele governa cada detalhe. Por que a Bíblia diz que os fios de cabelo estão contados, não cai um pardal? Para Deus dizer assim, ó, aquele pardalzinho não foi um acidente, eu não sabia, eu governo cada detalhe. Eu governo tudo, esse universo. Eu governo, nada acontece se não esteja debaixo da minha vontade soberana. Eu estabeleci, eu decretei. Mas de uma forma que ele não é agente do pecado. E nós não conseguimos conciliar, mas essas verdades são bíblicas, e aqui nós calamos. Mas como é que a gente pode saber? Levítico capítulo 11, verso 45. Eu, o Senhor, sou santo. Santo é o quê? Separado de pecado. Irmãos, nenhum homem, nenhum ser humano pecador tem a menor ideia do que essa expressão significa, irmãos. Ah, eu sou santo, eu não minto, eu não mato, eu não roubo. Nós não temos ideia do que é santidade. E o pouco que nós temos concedidos pela graça de Deus é nada perto desta verdade. Deus é santo. Atribuir pecado contra Deus santo é muito sério.
Eu estava ouvindo do irmão Sproul falando sobre a santidade de Deus, e o único atributo de Deus, Deus é amor, Deus é graça, misericórdia, justo, mas o único que é enfatizado 3 vezes é santo, santo, santo é o Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Significa que Deus não tem absolutamente nada a ver com qualquer expressão de pecado. Ainda que use o pecado de Satanás, o pecado, nosso pecado, o pecado dos homens, ele não leva-nos a pecar, nós vamos ver. Nele não tem nada a ver com isso. Nesse sentido de ser participante de pecado. Apocalipse capítulo 4, verso 8, e é fascinante, ali é uma realidade espiritual dos anciãos e depois dos 4 seres viventes, que a gente não consegue entender, mas são seres espirituais de um nível elevado. E o que eles estão dizendo para Deus? Cada um deles, esses 4 seres, tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. A gente não entende isso, essa realidade. Mas o que a gente entende é o que eles dizem, dia e noite, repetem sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Deus é santo, irmãos. Nós não podemos permitir que passe em nossa mente a qualquer possibilidade de Deus cometer pecado, de Deus cometer injustiça ou mal moral. Deus não pode fazer isso. Jó 34:10, um dos amigões de Jó, mas aqui ele está falando uma verdade, a verdade até na boca do diabo é verdade. Jó e o Eliú eram um dos melhores amigos. Longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Não admita essa possibilidade. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, falando do Deus, o profeta dizendo, tu és o Senhor, és tão puro de olhos, que não podes ver, sequer ver o mal, porque Ele é santo. Nós não temos a menor ideia disso. A gente vive numa realidade infestada de pecado a começar na nossa vida. Nós não temos mínima compreensão disso. O que é viver num mundo sem pecado? É indescritível, mas para quem ama a Cristo e foi salvo pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o nosso desejo. E quando Deus se encarnou? 1 Pedro capítulo 2, verso 22. E quando Deus veio à terra como um homem, Ele, Cristo, não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Deus não pode pecar, Deus não tem nenhuma relação com o pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 13, e esse texto é claríssimo, aliás, eu espero que todos sejam claros, né? Quando alguém é tentado ou for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Por que eu não posso dizer isso? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus sequer, Ele não pode ter nenhuma influência do mal que possa persuadi-lo. Ah, mas Jesus não foi tentado em tudo? Sim, Jesus o homem. Mas por ele ser Deus, a possibilidade de ele pecar e cair em uma das tentações é zero. Ele foi tentado como homem, não como Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Nós somos tentados a partir do quê? Segundo as nossas próprias concupiscências, segundo o nosso coração. Deus não, vem de fora, não pode atingi-lo. O homem, não o Deus. Mas como é que você faz essa distinção? A verdade do Deus homem e do Deus, o homem Jesus e o Deus Cristo serem um, a gente não consegue entender, mas é uma verdade da Escritura. A divindade de Cristo. Deus não pode tentar. E aí a pergunta é, mas a Bíblia não diz que Deus criou o mal?
que foi um dos textos que o Gabriel trouxe na semana passada. A Bíblia diz em Isaías que Deus cria o mal. Mas eu estava conversando com alguns irmãos ontem e o que a gente precisa entender. Nós vamos entrar nesse texto na semana que vem, se Deus quiser. As palavras, elas precisam ser lidas dentro dos seus contextos. Elas só são compreendidas dentro dos seus contextos. Um exemplo bem simples, bobo. Se eu disser para você que eu comprei uma cesta. Você sabe de que cesta eu estou falando? Eu posso estar falando de uma cesta básica, de uma cesta de colocar lixo, de uma cesta da tabela de basquete. Como é que eu sei o que aquela palavra significa dentro do contexto? E o contexto lá em Isaías mostra que não é mal moral. Nós não vamos ver isso hoje. Eu estou antecipando para que você saiba, o versículo 45:16 de Isaías, que diz que Deus cria o mal. Mas não é o mal moral, não é o mal pecado. Deus usa o pecado. Usa de catástrofes, por exemplo, do coronavírus, com propósitos seus. Mas ele não é o criador, é o que causa o mal, o pecado. Nós vamos ver isso de maneira clara na palavra na semana que vem, se o Senhor assim permitir. Por causa do tempo, a gente tem que encerrar aqui. Mas o que nós vimos aqui então, né? Deus criou todas as coisas, Deus é bom, Deus criou tudo muito bom, Deus não criou o pecado, nem, por consequência, o mal moral. Na semana que vem nós vamos ver que o mal existe, que ele teve um início, que ele nos atingiu e o universo, que Deus tem um propósito para isso. Deus tem um propósito. Eu citei, por exemplo, Cristo, central, mas há outros textos que mostram isso. E que um dia o mal vai ser extirpado totalmente. Espero que nós possamos refletir sobre essas verdades, colocá-las diante do Senhor, aprendermos a não questionarmos a palavra de Deus. É uma tendência nossa por causa do nosso pecado. E eu queria encerrar fazendo uma pergunta para você, ainda que a gente não consiga chegar a uma resposta clara sobre o problema do mal. O que a Bíblia diz de maneira clara, eu li aqui no início, é uma resposta que você precisa dar a uma questão clara, que é: você crê no Evangelho. Você já nasceu de novo, você foi convertido a Cristo. Não é se você é evangélico. É se você reconhece, porque Deus diz em sua palavra que você é um pecador, você não pode mudar isso. Não há como mudar os inúmeros pecados que você já cometeu, não há como mudar a natureza de pecado com a qual você e eu nascemos. E a Bíblia diz que nós nascemos em pecado e por isso que nós somos pecadores. E por causa do Deus Santo, Deus não pode compactuar com o pecado, Ele não vai aceitar pecadores. E aí então você viu essa realidade que você é, mas você ouviu que Deus mandou o Filho dele, lembra? Que nunca cometeu pecado, e que quando veio obedeceu tudo que Deus exigia, por mim e por você, se você crer. Porque Deus exige perfeição. Deus só nos aceita se nós formos perfeitos, e ninguém é. Mas então Ele oferece Cristo perfeito, e se nós crermos nele, a perfeição dele nos é dada. Isso é o Evangelho, é nos dada de graça. Como é que eu entendo que, eu sei que eu criei? É você se arrependeu dos seus pecados, você reconheceu que você nasceu em pecado, porque a Bíblia diz que você cometeu inúmeros pecados, e você se arrepende deles. Mas você viu que Jesus lá na cruz, Ele pagou pelos seus pecados, Ele morreu por você, o seu sangue derramado, Ele purificou você de todos os seus muitos pecados, que você e eu não temos nem menor ideia de quantos pecados nós já cometemos.
Cristo nos purifica na cruz. E quando Ele morre, Ele nos faz morrer, mas que pelo poder do Deus Pai Ele ressuscita e nos dá uma nova vida. Você crê nisso? Você crê que Cristo morreu por você, fez você morrer, mas quando Ele ressuscitou, Ele deu uma nova vida para você, e Cristo agora é Salvador e Senhor da sua vida. Você pode não saber a origem do mal, você pode não saber isso aqui, você não pode saber os argumentos, mas isso você precisa saber. E não somente saber, você precisa crer no Evangelho. Você crê no Evangelho, você tem certeza disso. Você ouviu o Evangelho agora. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação de Cristo. E você ouviu. E a minha oração é que o Espírito Santo revele o Evangelho para você. Que você se arrependa e creia em Cristo. E aí Ele vai mudar a sua vida.